O romance que eu escolhi analisar chama A Chave de Casa, da escritora brasileira Tatiana Salem Levi, e conta a história de uma mulher descendente de turcos, judeus sefarditas, que vem para o Brasil construir uma vida aqui. E num certo momento, essa mulher ela recebe uma chave do avô, que seria a chave da casa onde o avô nasceu na Turquia. E aí, a partir dessa chave, ela decide fazer uma viagem para a Turquia para buscar, então, essas raízes dela e buscar compreender, entender, reconstruir essa história do avô e da família. O tempo no romance não é linear. Ao longo da leitura, a gente vai percebendo que cada capítulo apresenta uma temporalidade diferente, uma narrativa diferente, que se dá em espaços diferentes. A primeira temporalidade é a da narradora e escritora. Ela narra no tempo presente, em primeira pessoa, e ela vai explicar como que se encontra esse corpo. É um corpo inerte, um corpo que não se move, preso num quarto, preso no fundo de uma cama, um corpo que está apodrecendo, que exala um cheiro de enxofre e que se confunde com o espaço. O mofo desse quarto, que em certo momento ela chama de casulo, passa para esse corpo, um corpo que está apodrecendo e que carrega nos ombros todo o peso dessa dor, dessa herança de dor e sofrimento que a família dela carrega. A segunda linha do tempo é a narrativa da história do avô e da família, que sai da Turquia, vem para o Brasil e constrói sua vida aqui. Essa narrativa é feita em terceira pessoa, o que dá ao leitor uma sensação de distanciamento, de que essa história se passou há mais tempo e de que a escritora não tem poder sobre ela. A terceira linha do tempo é a própria história da viagem à Turquia. É narrada em primeira pessoa e a personagem vai contando para o leitor as impressões que ela tem quando chega na cidade, quando encontra os parentes e quando descobre que a casa que o avô nasceu não existe mais, e aí a viagem acaba perdendo sentido para ela e ela decide então ir para Portugal, que é um outro espaço também significativo para ela, porque foi o lugar onde os pais se exilaram. A quarta linha do tempo apresenta a narrativa dos últimos momentos de vida da mãe da personagem. Ela também é escrita em primeira pessoa, mas na forma de diálogos entre a mãe e a personagem. Depois, ao longo da história, a gente vai percebendo que esses diálogos são diálogos internos que a filha tem com a mãe morta. E isso vai se estender ao longo de todo o romance. A quinta e última linha do tempo do romance também é escrita da mesma forma que a quarta, narrando a história da personagem e do amante dela na forma de diálogos. Ela conversando com esse amante e em alguns momentos ele respondendo. Essa história começa trazendo toda a questão da sexualidade da mulher, trazendo essa relação que surge cheia de expectativas, mas que aos poucos vai se transformando numa relação abusiva, culminando num estupro e no assassinato desse amante, que a gente não consegue dizer ao certo se essa morte é uma morte física ou uma morte simbólica, mas é uma narrativa que também termina em morte. A leitura que eu fiz desse romance parte de uma perspectiva da análise do discurso materialista, que compreende o sujeito não como fonte e origem do sentido, mas como efeito, produto do encontro da história, da ideologia e da língua. Três ordens independentes e irredutíveis, que precedem o sujeito, que existem à revelia dele e que o constituem. O espaço como um domínio de significação que permite ao sujeito se situar no mundo. Este se movimenta, se reconhece nas diversas posições sujeitos que existem na memória discursiva. Dessa forma, sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo a partir dessas posições. A mãe, a filha, a esposa, a prostituta, a trabalhadora, posições às quais os sujeitos são interpelados, são chamados a se identificar nas práticas sociais. Como a língua precede o sujeito, a relação dos sujeitos com o mundo é mediada pela linguagem. No entanto, a linguagem não reflete o mundo, ela não reflete o real. Ela funciona como se fosse transparente, e os sentidos variam
de acordo com as posições que os sujeitos tomam para enunciar. Ao longo da leitura do romance, eu fui pensando cada narrativa como uma representação do feminino. Diferentes posições que o feminino assume ao longo da história nessa memória discursiva que nós, sujeitos, compartilhamos. Para análise do discurso, a memória discursiva é aquilo que fornece ao sujeito os elementos do seu dizer. Ela produz, por meio do seu funcionamento, aquilo que nós chamamos de realidade. Na minha leitura, as diferentes temporalidades do romance trazem as diferentes representações, posições do feminino na memória discursiva. A narrativa do avô da personagem traz feminilidades construídas por instituições fortemente patriarcais, como a família e a igreja. Mulheres presas a casamentos arranjados, confinadas ao ambiente doméstico, privado, aos cuidados com a família e com o lar. Já na narrativa da história de vida da mãe da personagem, a gente consegue perceber um feminino já constituído pelas discursividades produzidas pelas primeiras ondas dos movimentos de mulheres. Uma mulher militante, membro do Partido Comunista, que é presa e torturada pela ditadura militar no Brasil e que por isso tem que sair do país e se exilar em Portugal. A quarta linha do tempo do romance traz as posições de filha e mãe e mostra a relação constitutiva que essas duas posições têm entre si. A quinta temporalidade traz a sexualidade da mulher, traz as posições de namorada, de companheira, de esposa, e que pouco a pouco vai se transformando numa posição de mulher que sofre violência, que sofre as dores da violência travestida de amor. A posição de narradora, escritora, a primeira que é apresentada para a gente, na minha leitura, representa a forma como o sujeito se relaciona com todas essas outras posições presentes na memória discursiva. Para análise do discurso, os sujeitos são interpelados, são chamados a se identificar com essas posições e enunciarem a partir delas. Dessa forma, durante a minha leitura, eu acabei fazendo um paralelo sobre a forma como a narradora, a escritora, a personagem materializa no seu corpo essa herança de dor e sofrimento da família que ela carrega, com a forma como nós, mulheres, acabamos nos identificando com as posições do feminino inscritas na memória discursiva e vamos, então, materializando em nosso corpo as dores e os sofrimentos dessas posições. A língua obriga o sujeito a organizar o seu inconsciente dentro da sua sintaxe, com início, meio e fim, fazendo com que os sentidos da memória discursiva também sejam situados num espaço e tempo definidos. Para mim, a forma como a autora escolheu representar a temporalidade no romance, trazendo as narrativas embaralhadas, misturadas, intercaladas, fazendo com que alguns acontecimentos do romance a gente não consiga determinar se são físicos ou se são simbólicos, como a morte do amante, por exemplo, ou trazendo sonhos em que o corpo se confunde com a casa, onde a chave representa essa abertura de possibilidades, abertura de caminhos, ou fechamento, a prisão, onde a casa se confunde com a família. É uma tentativa de representar esse movimento da memória, esse movimento das identificações dos sujeitos com essas posições que nos interpelam, que nos chamam a ocupá-las todo o tempo. Um outro ponto muito forte no romance, para mim, é a questão do real da língua. A autora, ela coloca uma necessidade de dizer, uma necessidade de nomear para se produzir sentido. A primeira frase, já no primeiro capítulo, ela coloca, a viagem significa a busca de um sentido, um nome, um corpo. Como se nomear fosse necessário para significar. No entanto, o real da língua se mostra presente nos momentos em que ela fala do silêncio, em que ela fala da impossibilidade de dizer, da impossibilidade de se nomear sentimentos
em que ela espera que escrevendo e retomando essa história da herança da família, ela consiga colocar em palavras o que ela sente. Mas ela, em vários momentos do livro, coloca que certas coisas, certos sentimentos são impossíveis de se colocar em palavras. E isso, para a análise do discurso, vai representar o real da língua, né? Que é a possibilidade do dizer, a urgência do dizer e, ao mesmo tempo, a incompletude do dizer. Porque uma vez que você fala, uma vez que você enuncia, você silencia todas as outras possibilidades que poderiam existir. Bom, essa foi uma análise muito superficial desse texto, de apenas alguns aspectos que me chamaram a atenção nessa leitura, tentando dialogar com alguns conceitos da análise do discurso. Mas o romance é muito rico e traz muitas outras questões, né, como metáforas, a questão dos sonhos que aparecem, a própria forma como os narradores se apresentam, essa narradora escritora, a discussão, os diálogos da personagem com a mãe e com o amante, a forma como a narradora se relaciona com a questão do silêncio, com essa questão da linguagem. Existem muitos outros aspectos que podem ser analisados e outras leituras que podem ser feitas nesse texto a partir de outras perspectivas que não da análise do discurso. É um romance muito rico, muito forte, apesar de curto, de ter capítulos curtos, ele traz questões que deixam a gente pensando muito tempo.